Quer aprender a fazer um bom network? Nesse episódio você vai aprender como. Olá, começando mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre empregabilidade, carreira e essa semana a gente vai falar sobre liderança feminina. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e nós estamos com uma convidada super especial que é a Laís Macedo, que é presidente do Lead Futuro. Laís, vem se apresentar para o pessoal. Ei, Bru, Ale, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, que honra, que oportunidade. Sou Laís Macedo, mineira por criação, paulista por vocação. Estou aqui desde 2008, construindo o sonho grande nessa cidade, que eu tenho uma extrema relação de amor. Sou muito grata pela minha carreira, por tudo que plantei aqui nos últimos tempos, por tudo que especialmente colhi. Mas a gente conta na sequência que jornada é essa, né? Estou bastante empolgada aqui por esse papo. Nossa, nós também, viu, Laís? Obrigada de novo. A gente fala offline, mas vamos falar na gravação. A gente agradece muito por você dividir o seu tempo, a sua disponibilidade, seu conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes. E aí você já antecipou a pergunta que eu ia fazer, que era justamente, eu quero conhecer a sua jornada, quero conhecer a sua história, e eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo também queiram conhecer. A gente fala, não acho que o suficiente, é que a gente quer falar mais no Foca sobre liderança feminina, e foi muito bacana você topar o convite, porque a gente quer inspirar outras mulheres que desejam cargo de liderança, e a gente consegue se inspirar muito ouvindo a história das outras pessoas. Então divide pro pessoal, divide pra gente um pouquinho como que foi a sua jornada. Claro, Ale, de trás para frente aqui é algo que é muito importante. Quando você diz, né, primeiro você me agradece por compartilhar, mas eu quem agradeço é o lugar de compartilhamento. Eu acredito que quando a gente detém uma história no qual algo existe nela, relevante o suficiente para agregar para o outro, é quase um dever nosso social passar adiante e compartilhar aquilo que a gente sabe. E é realmente um movimento, olhando para a mulher, de muita sororidade, né? Não é sobre chegar aqui, mas é sobre trazer alguém comigo. Então, eu sou uma grande entusiasta da liderança feminina, e isso está muito claro na minha história. Eu estou há 14 anos em São Paulo, como eu disse, mas há 12 eu estou no mesmo mercado. Eu entrei no LEAD, que é o grupo de líderes grupo de líderes empresariais. Ele foi criado em 2003 pelo então empresário João Dória. Eu entrei lá porque eu queria muito trabalhar com networking. Nunca foi só sorte. Eu sabia que networking era algo extremamente poderoso. Eu vim de uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. Me diziam assim, São Paulo ninguém conhece ninguém. Gente, é mentira. O mundo é feito de relações. E não é sobre quem você conhece, é sobre quem conhece você. Quando eu cheguei aqui, eu tive isso muito claro, né? Até retrocedendo aqui um pouco para contextualizar de onde vem essa minha aptidão e relação de quase amor aqui pelo network. Na faculdade mesmo, eu já fiz muitos movimentos de relacionamento. Então, fui representante de classe, de curso, presidente da comissão. Então, os lugares que eu passei, eu me estabeleci como ponte. O propósito de vida é ser ponte entre pessoas e oportunidades. Então, imagina que ali eu estava chegando no mercado e eu descobri um lugar que era o LEAD, onde o business era networking. Gente, minha realização. E networking empresarial. Você precisa entender o nicho que você quer transitar. E eu amo o ambiente empresarial. E fui para lá, entrei como estagiária em 2010. E eu tinha um sonho grande, que era de ser gerente antes dos 25, diretor antes dos 30. E é curioso, né? Porque o tempo vai passando, a gente se transforma e ainda bem, mas às vezes a gente se pega perseguindo aquilo que a gente contou que deveria encontrar. Assim, eu tinha 27 anos, eu falava, Laís, você tá perseguindo o que a Laís com 20 disse que você deveria encontrar. E as coisas perdem o sentido. Eu digo isso por quê? Sim, eu assumi a gerência antes dos 25, mas eu não assumi a diretoria antes dos 30, porque a Laís com 27 já não queria o que a Laís com uns 20 anos me disse que eu deveria encontrar. Porque no ano de 2012, né, eu vou um pouco, gente, mas eu volto. Se a minha ordem cronológica estiver complicada, vocês me dão um toque. Cabeça de RP não é só uma pessoa de exatas. E aí, no ano de 2012, nós criamos o Lead Futuro lá dentro do Lead, que era a minha menina dos olhos, um grupo de networking destinado a jovens lideranças. E por que eu conto essa história? Porque eu me apaixonei pelo grupo. Eu já era apaixonada pelo Lead, mas o Lead Futuro, nossa, ganhou meu coração. E foi no ano de 2017 onde o Lead Futuro se encontra, então, com a minha reflexão de vida. Eu tinha muita vontade de empreender. Eu já entendi que a Laís com 27 não queria encontrar a regra ali ditada pela Laís com 20.
Então, em 2017, nós vimos que o Lead Futuro, que é um grupo que fomenta empreendedorismo, tinha muito potencial para assumir uma jornada empreendedora. Então, fizemos uma proposta de compra do grupo, fizemos o spin-off da operação. Eu deixei, então, a minha história no Lead, né? Deixei a minha história de executiva, de intraempreendedora, porque empreender não é necessariamente portar um CNPJ. Eu sempre tive uma atitude empreendedora muito forte dentro do Lead. Isso é, sem dúvidas, o que justifica uma carreira tão rápida como a minha, né? Com 24 anos ter sido gerente. E aí, com 27 anos, fizemos o spin-off. Eu saí do Lead e vim ser sócia do Lead Futuro. E aí entra mais uma etapa na minha vida no qual eu sou só gratidão por ela, porque eu vim ser sócia de 11 homens e foi uma jornada linda, de muito aprendizado. Eu romantizo um pouco as coisas, de modo geral. Hoje um pouco menos. Mas eu romantizei, óbvio. E aí quando você romantiza tem um preço, né? Então foi um pouco mais difícil do que eu imaginava. Mas foi muito maravilhoso, eu sou muito grata ao que eu vivi com os meninos. Mas ano passado, eu acho que pela oportunidade de conviver com as pessoas que eu convivo, isso me encoraja muito. Às vezes eu tenho mais coragem do que, se você pedir para eu definir a minha coragem, não daria esse tamanho a ela. E ela é grandona. E eu percebi isso no passado, quando eu disse que eu tinha um sonho grande, que era de ser majoritária. Então eu comprei 10 dos meus 11 homens. E cá estou, meninas, vivendo a ousadia de empreender neste país chamado Brasil, que não é para amadores, né? Não, não mesmo. E o que me chama a atenção, Laís, é a questão de que o tanto que nós somos mutáveis, né? Acho muito legal você fazer esse paralelo contando qual que era o seu objetivo profissional, o que você já tinha e o que você traz do que você já tinha lá atrás. Quando você fala desse network que você já sabia o poder que tinha, da onde que veio essa percepção que o networking ia te ajudar e como que você fez para desenvolver ao longo desse período onde você estava iniciando nesse mercado? Eu adoro essa reflexão, Bru, pelo seguinte motivo. Eu entendi, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que diferente da minha cidade de Minas, de 35 mil habitantes, onde todo mundo se conhecia, onde eu era filha do Zé e da Sônia, eu caí aqui num lugar onde ninguém me conhecia. Eu vi isso com um olhar muito entusiasmado de vou construir a minha própria história, mas ele é um lugar meio solitário, né? De você se sente sem amparo. Porque para mim, networking também é aquela segurança de que você está sempre amparado e diversas perspectivas. Então, falei, bom, eu preciso começar as minhas relações. Eu entendi, comecei a entender quando eu fui procurar estágio que a prioridade era de quem vinha indicado. Eu comecei a entender que o caminho era muito mais curto para quem conhecia alguém. Eu digo, para mim é muito simples. A gente está sempre em deslocamento do ponto A para o ponto B. O quanto sinuosa é sua curva no deslocamento é sua rede. E eu falei, gente, eu tenho que encurtar o meu caminho. Então, na faculdade, eu falei, olha, hoje são universitários, mas amanhã estarão no mercado. Então, eu vou me conectar com eles. Quando eles estiverem no mercado, eles vão ter referência da Laís, por exemplo, que levou uma comissão de formatura com muita responsabilidade. Esse era o meu mindset. Então, quando eu cheguei no Lead, e olha como é equivocado, como, graças a Deus, as coisas se transformam o tempo todo. Graças a Deus, nós somos mutantes o tempo todo. Porque quando eu cheguei no Lead, eu falei, já era, fechou, esse lugar é meu. Agora eu conheço todo mundo, eu sei o nome de todos os presidentes das principais empresas, eles me chamam de Laís, eu tô nos eventos, eles falam comigo. E, gente, isso foi tão equivocado. Foi o movimento mais frágil da minha vida. Foi quando eu entendi que eu não entendia nada de networking. Porque eu precisei, e dos meus 20 aos meus 24 anos, transitando dentro do Lead, de fato, estando nos principais ambientes, onde eu via a tomada de decisão que guiava, direcionava o país, direcionava mercados, né, acontecer. E eu achava que o fato de estar ali me dava aquela rede de networking. Até que eu tive um episódio com o presidente de uma grande empresa multinacional, eu liguei para ele um dia e falei, e aí, fulano, que é Laís do Lead, tudo bem? Aí ele, você não tem sobrenome? Meu mundo caiu. Porque eu falei, gente, eu sou o gerente do Lead. Eu conheço todo mundo, olha quantos cartões eu tenho, olha este meu Excel aqui, quantos contatos tem nele. Eu era Laís do Lead. Se eu fosse embora do Lead naquele momento, será que eles responderiam @gmail? Será que eles responderiam o meu WhatsApp? Eu teria que mandar um direct no Insta, no LinkedIn, eu cairia num limbo? Meu mundo caiu. E eu vi o quanto equivocada era a minha ideia de network. Quando você precisa de algo, quando você precisa de um e-mail, você precisa de um lastro, quando o meu cartão de visitas é o que guia a minha rede, eu não tenho uma rede de network. Foi quando eu entendi uma coisa que é tão simples, mas tão decisiva. Sabe como a gente sabe que a gente tem uma rede de networking? Não é quando a gente tem conexão. Porque hoje as pessoas falam assim, mas eu sou muito bem conectado. Eu tenho não sei quantas conexões no LinkedIn, no Instagram, não sei quantos números salvos no meu celular.
Conexão não é nada. Nada impede hoje da gente estar conectado a quem a gente quiser. A gente pode conseguir um celular de pessoas que a gente nem imagina que a gente consegue mandar um oi no WhatsApp para elas. O ponto é, vai responder? Não é sobre conexão, gente, é sobre acesso. Não é sobre quem você conhece apenas. É sobre quem conhece você. E aí eu preciso fazer uma pergunta pra você, Laís, que eu tô aqui assim me segurando. Claro. Que as pessoas devem estar ouvindo lá e querendo fazer essa mesma pergunta, tá? Como que cria, né, essa conexão genuína, né? E você assim falou brilhantemente, de novo, vou falar que a gente tá super feliz de estar aqui por causa disso. Suas falas são poderosas, importantes e vão ajudar outras pessoas. Mas como que a gente faz isso então, pra quem tá ouvindo e não entende o poder do network, como criar um network realmente conectado de verdade? Eu adoro falar sobre isso. Por quê? Primeiro, antes de falar o como, a gente vai falar por quê. Tá bom. Porque as pessoas hoje têm uma ideia. Eu fico muito chateada quando eu escuto isso, mas eu, ao mesmo tempo, fico animada, porque eu vejo uma oportunidade de desconstrução. Que eu vou lançar meu livro, então eu fico feliz de saber que ele tem mercado. Porque quando eu falo de networking, as pessoas vinculam muito networking a business. O que eu tenho para comprar, o que eu tenho para vender. Você pode me gerar valor? Não, então tá, tchau. A gente acaba encaixotando as pessoas. E quando você encaixota, você reduz. Você reduz sua relação, você reduz as suas oportunidades. A gente esquece que cargo, que nível de influência dentro de empresas, gente, tudo isso é estado passageiro. Você está nesse cargo, né? Você não é esse cargo. Exatamente. Eu vou falar, eu aprendi isso na dor. Eu aprendi isso vendo líderes de grandes empresas sendo descartados pelo mercado quando eles não tinham mais aquele lugar de influência e tomada de decisão. Então, para mim, eu entendi muito que o porquê de me relacionar é construir relações de verdades e relações que vão muito além de reverberar no negócio. Pelo contrário, negócios são consequências de relações de confiança. Nós fazemos negócio com quem nós confiamos. Nós indicamos às pessoas que nós temos certeza de que elas vão honrar aquela nossa recomendação. E a confiança nasce de onde? Então, da gente ter essa clara percepção do que é, de fato, uma rede de relacionamento. Então, se desconectar da ideia de que você precisa ter volume, contato, tá conectado a todo mundo, desvincular essa ideia de networking de CNPJ, conectar com CPF, é de CPF para CPF. Aí, volta a sua pergunta, perdão, tô dispersando, mas por quê? Não precisa pedir perdão. É importante começar pelo porquê e trazer contexto, pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Eu amo falar sobre isso, porque como é que a gente então transforma uma conexão em acesso? Eu mesma sou uma pessoa muito ansiosa e acelerada, então eu sou a prova de que dá. Porque pra mim eu queria, velocidade. Gente, beleza, agora eu não sou mais a Laís do Lead, eu quero ser Laís Macedo. Laís Macedo, me chamem de Laís Macedo. Não existe isso. Eu entendi que é um processo lento. Networking, construção de rede de relacionamento, não é algo totalmente espontâneo. Ele requer atenção, ele requer estratégia, ele é contínuo. Não é porque você hoje está bem conectada e relacionada com uma pessoa que ela permanece para sempre na sua vida. Então é algo que a gente tem que olhar com muita sensibilidade. E entender como estratégia, não como um movimento aleatório ali da nossa vida. E o que eu comecei então a entender que eu poderia ter as pessoas com a Laís Macedo? Você tem que começar a gerar valor. Você tem que começar a ser relevante. Você tem que começar a demonstrar interesse no outro. É muito fácil a percepção do ser interesseiro para o ser interessante. É muito fácil. E quando as pessoas estão nesse processo de se conhecer, e o outro, olha a minha situação, porque o outro, no meu caso, são sempre líderes, que são assediados o tempo todo. As pessoas têm interesse neles o tempo inteiro. Então, eles já são pessoas que elas já são mais reservadas, mais melindradas. Você vai pedir o quê agora? Então, quando o outro começa a perceber de que não é uma atitude, uma relação interesseira, é uma relação realmente de interesse no que ele é, no que ele sabe. Sabe, é óbvio, gente, não é fazer filantropia com uma rede de relacionamento, mas é você saber quando você usar a sua rede para uma abordagem, para um pedido, para fazer negócio. Hoje eu começo a ter muita consciência que meu grande aliado da construção da rede que eu tenho hoje, que eu estou construindo, o dia que alguém falar que a rede networking está pronta, está excelente, e é tudo fim de jogo, eu quero aprender com essa pessoa como é que ela conheceu o mundo inteiro. Mas eu comecei a entender que meu grande aliado era ter comigo, então, essa paciência, esse olhar para o CPF, esse interesse genuíno no outro, essa geração de valor, essa preservação. Porque isso é outra coisa que as pessoas se perdem. Quando você começa a conhecer muita gente, um lado egóico te guia para dizer, eu conheço. E aí você tá lá naquele grupo de WhatsApp e alguém fala, alguém conhece o presidente de não sei onde? Conheço, tá o telefone dele. Gente,
Tudo isso são os elementos da contramão da construção da rede. Você tem que preservar. A pessoa que faz parte da sua rede de relacionamento, ela tem que ver você como uma pessoa relevante, uma pessoa que, poxa, as conexões que vêm de você, o que vem de recomendação de você, tem valor, que você preserva. Você sabe quando você vai acionar, você sabe quando você vai colaborar com ela. E quando você constrói tudo isso, é solo fértil, vai germinar, você vai poder colher. Então hoje eu estou tocando um projeto que pela primeira vez na vida eu estou pedindo muito para minha rede, muito mais do que dando. E eu não estou desconfortável, eu não estou. Porque até hoje eu gerei muito valor para minha rede. E dei sem esperar nada em troca. Porque quando as pessoas começam a te perceber de forma equivalente, elas começam a ver valor em você, não tem nada que te defina. Não tem nem o seu cargo, de onde você veio, não precisa de ninguém, você não precisa de nada, o que você é o que importa. E essa é a maravilha da vida, né? Se o que nós somos não for o nosso próprio lastro, vai ter tudo errado. E você falando, né, o que é o networking, como e o porquê, eu acho muito bacana a gente comentar a minha história da Lê, né? Porque nós surgimos assim de um networking. O pessoal pensa que a gente se conheceu em escola, em faculdade, ou então que a gente se conheceu trabalhando junto. Mas, na verdade, foi assim, eu trabalhava em uma escola, ela trabalhava em uma empresa e ela precisava de estagiários e eu tinha estagiários. Então, a gente entrou em contato uma com a outra, né, para poder aplicar uma palestra. Ela foi uma vez só, ela aplicou essa palestra e a gente se conectou nas redes sociais, LinkedIn. Então, sempre uma estava curtindo ali o conteúdo da outra, ou seja, tinha uma admiração mútua e tinha um interesse, tinha realmente ali uma admiração genuína. E aí eu fui trabalhar com eventos, eu precisava de uma pessoa para palestrar, a primeira pessoa que me veio na cabeça, Alessandra Falsarella, porque ela tem valor, ela agrega valor e ela sempre estava, de uma forma ou outra, aparecendo ali no meu dia, ali nas minhas redes, se conectando. E quando ela fez essa palestra, a gente começou a ter mais conteúdo, né, a ter mais conversa, mais proximidade, e depois ela tinha criado o Foca, e eu, com admiração, comecei a acompanhar, porque eu era ouvinte do Foca, e aí surge o convite da parte dela para que eu venha pro Foca, para que a gente tenha uma sociedade. E o engraçado, Laís, é que assim, a gente tinha se visto 2, 3 vezes presencialmente. Então, isso Legal. vem muito de encontro com o que você tá falando, porque a gente criou muito essa questão de valor, de admiração genuína ali uma pela outra, e também acho que de posicionamento, né? A gente tinha umas ideias ali muito que agregavam e completavam uma outra, né? Então, tudo que eu tinha de recursos humanos, que eu lembrava, compartilhava, ela também vice-versa, a gente tinha uma troca muito, muito gostosa. E eu vejo que o que você está falando do networking é muito isso, que as pessoas não têm muita paciência para manter. As pessoas focam na quantidade, focam em, eu preciso ter, e outras se preocupam muito também em ter networking quando estão desempregadas ou para um próximo passo. E aí era o que eu ia te falar. Bru, deixa eu aproveitar que você está falando do nosso network, que eu quero trazer a minha versão de como que foi para mim, né? E por que a gente criou essa conexão? Então, a Bruna falou da admiração, da troca de conhecimento, e aí eu quero falar da minha percepção. Quando eu conheci a Bruna, eu lembro que assim, Laís, foi um contato muito breve, mas foi um contato muito educado, é uma coisa que eu valorizo. Ela me deu atenção. Eu tinha ligado para mais de 10 escolas e ninguém me atendia. E ela foi a primeira que me atendeu com carinho, com cuidado, entendeu a proposta, que era uma proposta que beneficiava a empresa, tá? Beneficiava eles. Eu estava vendendo uma palestra de gestão de carreiras gratuita e ainda ia oferecer vagas de emprego para os estudantes. Então, mesmo oferecendo uma proposta de valor para a escola, as escolas não me atendiam. E aí ela me atendeu, a gente fez o projeto, fizemos a palestra, deu super certo, a gente encaminhou estudantes. Depois foi uma parceria longa, que veio várias palestras. Depois a Bruna mudou de trabalho, ela estava em outra empresa. Aí ela precisou de uma pessoa para palestrar, ela lembrou de mim, porque ela viu minha palestra. E aí, quando você está falando de criar conexão, mas não só baseada no contato, é a pessoa, e na minha visão aqui, a Bruna viu uma competência técnica em mim, e eu vi uma pessoa muito gentil, acolhedora e que também gostava de conteúdo. E aí a Bruna, ela falou assim, quando a gente trocou admiração, mas a gente já trocava conteúdo, e eu lembro bem disso no WhatsApp. Ela via uma reportagem que ela achava que era minha cara, ela me mandava. Eu vi um conteúdo que eu achava que era a cara dela, eu mandava pra ela. E aí o pessoal que escuta a gente desde o início, a gente já tem mais de 3 anos de cash, no começo eu fazia com a Fernanda, que depois não teve mais agenda, sabe? Ela super querida, mas não tinha agenda. E eu falei, eu não quero
continuar sozinha, eu quero uma parceira. Quem que veio na minha cabeça? Eu falei, a Bruna. Ela gosta de conteúdo, ela sempre compartilha artigo comigo. A gente teve uma super afinidade nesses 2 encontros que a gente teve. A gente fez um test drive, ela super curtiu, né? Porque você não pode falar assim, ó, vem ser minha sócia. Vê se ela gosta, né? Ela gostou. Ela fez um episódio como convidada, eu falei, vê se você gosta do formato, e depois a gente seguiu essa história e já estamos há mais de 2 anos. Então, tudo que você está me falando, e tô aprendendo muito com você, eu não tinha percebido como é poderoso, e que isso, você fala assim, é óbvio depois que você passou da experiência, porque para mim não era óbvio não. Eu tô vendo agora, eu tô tendo assim uma aula com você, e se as pessoas logo no início da carreira tivessem essa visão de como o network é poderoso, traria essa velocidade na carreira que você está falando. Então, acho que é legal só fazer esse contraponto. A Bruna falou da perspectiva dela, eu falei da minha. Desculpa esse super parênteses, mas é até legal para você ver como, né, agora, 2 pessoas aqui, o network é poderoso. Aí, Bru, faz a pergunta que você queria fazer, desculpa. Eu até esqueci da pergunta. Acho que você... Ai, desculpa. Eu fiquei ouvindo. Então comenta aí, Laís. Não, comentar. Eu quero, gente, encerrar esse podcast, porque assim, o livro tá validado, entendeu? Tá parecendo que a gente ensaiou esse depoimento, porque, gente, é sério, eu fiquei arrepiada. Porque a minha fala, ela é intangível, né? É difícil materializar o que eu falo. Eu tenho consciência que eu tô num espaço muito privilegiado de relacionamento. Meu business é fazer network. Todos os dias eu conheço alguém. E eu tenho consciência. Eu fico todos os dias num grande exercício para tentar quase democratizar essa construção de rede de relacionamento, qualquer que seja o contexto, todo mundo tem habilidade, mas eu sei o que é intangível a minha fala, e escutar, meninas, assim, eu fiquei encantada, vamos falar depois que eu estou escrevendo um livro, eu preciso pôr esse depoimento lá, porque o que eu falo muito, por exemplo, você trouxe algo que é muito legal, mas as pessoas falam, tá certo, mas de conexão, para acesso, como é que eu trago para minha rede, o que eu tenho que fazer no dia a dia? Eu falo, existem coisas tão simples, por exemplo, gatilhos emocionais. Você contar para o outro que você lembrou dele é muito poderoso, muito. Onde quer que eu esteja, que eu vejo um produto de um cliente numa prateleira, um serviço, chego na cidade de alguém e vejo aquela placa, onde eu estou e lembro de alguém, eu conto. Nossa, mas Laís, que memória não. Se hoje a gente desgarrar das telas e tiver no mínimo estado de presença, a gente já consegue fazer isso de uma forma muito natural, muito natural. Quando você está com o outro, você realmente consome o outro, você tem interesse genuíno, você começa a gerar valor. E é muito simples. Gente, aniversário. Aniversário é um gatilho poderoso, é aquele dia do ano que você é a pessoa mais importante. Você vai mandar uma palminha no post do Instagram? Não, você vai comentar. Olha outro aliado que a gente tem como gatilho emocional. Vocês estavam falando, vocês só estavam validando, né? Dela te mandar material lembrando de você, vocês interagindo nas redes. Hoje, quando nós estamos no LinkedIn, no Instagram, quando nós mantemos as nossas mídias abertas e alimentadas, nós queremos contar sobre a nossa vida. Então, é muito delicado e fácil e barato. Quando você vai interagir com alguém, revisita antes aquele Instagram. Eu sempre faço isso com reunião. E quantas vezes eu já não fui assertiva de ver que não era o momento, de ver que o cliente tinha feito aquele post de luto naquele momento, de ver que ele tinha acabado de ganhar um bebê. E quando você começa uma reunião, não, oi, tudo bem, mas eu tô fazendo a reunião agora com o pai do ano. Peraí, o momento é esse. Laís, sabe o que eu ia comentar com você? A área comercial, que é uma área que lida com muitos clientes, isso tem acontecido comigo, porque a gente recebe muitas abordagens, tá? Eu não tô reclamando de forma nenhuma, quero ser desrespeitosa com a área comercial. Mas sabe um fenômeno que eu percebo que tem tudo a ver com o network, com essa sua fala, da pessoa não se preparar para a ligação? Por exemplo, há 2 semanas atrás eu recebi de uma ligação, de um mailing, de uma empresa que eu tava há 2 anos e meio. Eu mudei de 4 empresas em 2 anos, tudo bem, pulei de galho em galho, me julguem. E assim, eu saí, já tô na 4ª empresa e a pessoa me ligou, você ainda tá na empresa tal? E você não tá mais lá, você não faz mais aquela atividade. E seria tão simples a pessoa checar, porque o meu LinkedIn está atualizado. No dia 1º da empresa eu vou lá e atualizo. Hoje aconteceu a mesma coisa, uma pessoa me ligou e eu sou super assim, da mesma forma que a Bruna for muito acolhedora comigo, eu tomo esse cuidado de ser com as pessoas que me ligam. Hoje, juro pra você, aconteceu isso hoje. A pessoa do comercial me ligou, nossa, eu queria bater um papo com você, fiquei de fazer um follow-up, você ainda está na empresa tal? A pessoa já pergunta se você ainda tá, poxa, por que não checa antes de ligar? É 3 segundos que você vai investir, e aí você pode eliminar aquele contato, talvez não seja o momento, como você deu o exemplo de luto, de ganhar o bebê e tal. Eu tô falando desse exemplo da área comercial, mas isso vale para qualquer relação profissional. Checa como a pessoa tá, o que tá acontecendo na vida dela, e a gente faz isso nas nossas relações pessoais. Putz, eu vou ligar para fulano, será que é um bom momento? Eu vou mandar um WhatsApp antes. A gente faz essa checagem, mas no negócio, que é quando você deveria ser mais estratégico, parece que as pessoas não têm esse cuidado. Absolutamente. Nossa, hoje o modo como a área comercial
trata relacionamento me espanta, me irrita. Porque, gente, o meu LinkedIn, eu não consigo mais, eu tô deixando coisa boa passar, porque todo dia tem um monte de mensagem de abordagem de coisas que não fazem o menor sentido. Laís, você tá com problema de facilities aí na sua empresa de TI? Oi, você realmente não pesquisou, eu fico num coworking, numa empresa de networking. Então, assim, todo o tempo são coisas completamente descabidas. E é isso, deixa eu dar um tiro de canhão, deixa eu escalar minha rede, deixa eu ter o telefone, o e-mail de todo mundo aqui, falar que eu conheço todo mundo, e aí, em algum momento isso vai virar negócio. Jamais, jamais. Cadê minha relação de confiança com essa pessoa que sequer se informou que eu faço? Nenhuma, é de completa irrelevância. Quando nós não somos tratados por um CPF, nós não nos conectamos ao outro. É simples. E como que você trabalha hoje o network dentro da Lead Futuro? Para entender como que é o trabalho de vocês, como que funciona? Sabe, existem duas situações, então acho que é até interessante aproveitar que estamos falando neste momento, que ali eu posso, agora eu posso contar de um novo sonho. No Lead Futuro, como funciona? Nós filiamos as lideranças, elas se aplicam ou são indicadas, elas entram então para o grupo, ou são empreendedores, né, os empresários, ou são intraempreendedores, que são as lideranças dentro de grandes empresas, que eu reforço, empreender não é portar um CNPJ, empreender para mim é atitude, e sucessores de empresas familiares. Então, esses três públicos compõem hoje a nossa base de networking e nós temos várias ferramentas. Então, eles têm um calendário de eventos, grupos de WhatsApp, temos uma plataforma online, enfim, inúmeras ferramentas onde o nosso olhar é sempre esse. Somos um grupo de networking, não somos um grupo de negócio. Mas olha que interessante, né? São 10 anos de Lead Futuro esse ano, agora eu venho aqui para 2 anos nessa minha jornada solo, né? Solo não, porque eu fiquei ainda com um sócio, mas como majoritária. E foi com esse olhar de entender que por mais que a gente tenha ferramentas, network é muito difícil. E não é legal o tempo todo. Às vezes network é muito chato. A gente não sabe o melhor momento para abordar, como ser adequado, o que falar, qual que é o timing do outro. Faltam alguns elementos que eles ficam, conforme a gente vai apurando um pouco, né, da nossa intenção de relação com o outro, a gente vai tendo mais noção. Mas não é legal. Mas foi assim, então, que eu falei, bom, eu acho que está na hora de tentar uma outra coisa. E eu criei um outro projeto que se chama Summit Futures Now, que é um grande fórum de lideranças, onde eu me proponho nele a furar a bolha. E terei alguns movimentos para furar a bolha. Mas lá dentro eu vou executar algo que eu acredito que pode ser um grande aliado do network, que é, eu estou preparando hoje pessoas que pensam como eu penso, não que seja uma verdade, mas eu acredito sobre criar relações de confiança, sobre conhecer o outro. Então são pessoas que estão se preparando aqui para conhecer toda a base de participantes, ligarão um a um para os participantes. A gente não tem aplicativo no nosso evento. Olha que, né, na contramão hoje, premissa básica, os eventos estão cada vez mais digitais. Não, tem que ser analógico. Relacionamento one-to-one, ninguém vai substituir isso. Olho no olho. E aí, essas pessoas hoje elas estão sendo preparadas para mapear a base, mapear interesse e conectar essas pessoas dentro do nosso evento. Então, eu vou para mais uma tentativa de mais uma ferramenta onde validamos e executamos a ideia de criar relações, aproximar pessoas que fazem sentido, né, que elas estejam conectadas e estimular que elas gerem valor uma para as outras. E eu acredito imensamente no Lead Futuro, nas nossas ferramentas, mas dado que eu estou falando de um summit de 3 dias, né, onde todas as lideranças ficam imersas num evento, e a gente tem aí 14 horas por dia lado a lado, eu acredito que essa ferramenta que a gente está construindo, né, o concierge de relacionamento, vai ser a cereja do bolo. Nossa, você falou no início do episódio, no início não, ali na metade, de como que a gente consegue tangibilizar network, como que a gente consegue ver ali palpável, e eu vendo você falar do Summit, Laís, para mim, ele traz estrutura para o network, porque é um espaço criado para isso, né, e o network, eu acredito que é a divisão das duas coisas, tem o network online, a gente fez um episódio sobre network, falando de criar network online, tomar cuidado na hora de mandar mensagem, o LinkedIn, isso é uma fatiazinha desse bolo, uma fatia fina, mas o dia a dia mesmo, o network que
faz a diferença, que vai... Porque as pessoas falam assim, eu tenho muitos contatos. Tá, mas esses contatos vão te indicar para uma vaga, se você precisar? Esses contatos vão fazer alguma coisa por você, que é exatamente isso que você falou aqui. Então eu quero, de novo, agradecer demais a sua vinda. É um episódio que, assim, eu vou falar sério para as pessoas que estão ouvindo, para compartilharem, porque realmente a gente precisa aumentar e outras pessoas ouvirem o que você está falando e conhecerem o seu trabalho. Então, de novo, eu quero agradecer e aí eu vou fazer um pedido para você deixar todas as suas redes sociais aqui no áudio, porque às vezes a pessoa tá no metrô, tá ouvindo, né? Deixa todas as redes, mas a gente vai deixar todas as linkadas nesse episódio, não importa onde você estiver ouvindo. Onde que o pessoal te encontra, Laís? Claro, eu vou deixar as minhas redes, mas eu vou deixar antes agradecendo, porque eu fiquei muito feliz, eu me empolgo muito falando sobre esse tema, e eu quero trazer só mais uma fala. Hoje nós somos um reflexo das pessoas que nós vivemos e conhecemos. Se você quer ter repertório, se você quer ter uma rede de networking potente, não seja singular. Enquanto você andar com seus semelhantes, menor a sua rede, menos repertório você tem, mais você fortalece as suas convicções, você toca do lado de pessoas que estão ali validando o tempo inteiro a sua bolha. Não é certo nem errado. Mas se você quer de verdade ter lugar, ter caminho para acessar outras pessoas, para pensar diferente, para aprender com pessoas que pensam diferente de você, que têm uma história de vida como a sua rede de networking pode te dar isso. Então, se afaste de qualquer preconceito, olhe para a diversidade como uma grande aliada do network. Busque aquelas pessoas que você realmente, por algum viés inconsciente, não se relacionaria. Sabe, se conectem a elas. Eu tenho uma pergunta que eu amo. Como eu posso te ajudar? Chega para os outros, como eu posso te ajudar? Gere valor para os outros, mas desgarrando de todo e qualquer preconceito. Quanto mais plural for a sua rede, mais potente ela é e mais frutos você vai colher. Então, deixando essa pequena mensagem que eu ainda não havia comentado, mas é algo que eu acredito muito, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu amo poder compartilhar o que eu sei, mas compartilhar de mulher para mulher é algo que me toca demais, e que assim seja. Vamos puxar umas às outras. E homens, voltem por nós, e porque eu sei que tem a audiência aqui é bastante ampla e plural, olha o grande valor. E então eu agradeço quem quiser falar comigo, Laís Macedo Ribeiro no LinkedIn, no Instagram, _Laís Macedo, e aí vai lá, me chama e me diz como eu posso te ajudar. Laís, esse episódio eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres que estão buscando, né, aumentar a sua rede de network e saber aumentar como fazer esse network. Sempre tem dúvidas, né? Eu percebo que as pessoas elas estão muito no superficial, elas precisam entender um pouquinho mais como descer, como você ficar algo mais endossado, mais profundo, e que você saiba fazer isso sem ser de uma forma puxada, sem ser de uma forma forçada, né? Que seja natural ali, que seja humanizado. Acho que essa seria a palavra. Laís, muito obrigada por compartilhar esse conteúdo com a gente. Obrigada mesmo. Fico super feliz de recebê-la aqui. Acho que esse episódio ficou fantástico e não tenho mais nem o que dizer, assim. Aprendi demais com você. E olha que a gente nem combinou de trazer um exemplo ali, mas calhou muito. Foi espontâneo. Calhou muito tudo que você diz e validou totalmente ali a teoria que nós estamos trazendo. Então eu convido você, ouvinte, a compartilhar esse episódio. Vamos divulgar, vamos compartilhar para chegar no máximo de mulheres, de pessoas que precisam ouvir, precisam aumentar ali seu network. Se vocês quiserem encontrar o Foca, está nas redes sociais, no Instagram como @Foca no Trabalho ou no LinkedIn como Foca no Trabalho. Eu também estou por lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Ale, onde o pessoal pode encontrar? Eu tô lá no LinkedIn também, Alessandra Falsarella. Vou reforçar a recomendação da Bruna, compartilhem esse episódio para a gente realmente chegar ao maior número de pessoas, e vou reforçar o agradecimento aqui, Laís, por você ter participado, dividido o conhecimento com a gente, e compartilhem o episódio, aumentem as suas conexões, mas façam conexões genuínas. Até o próximo episódio, então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.